Olá, tudo bem? Eu me chamo Samantha. Estou aqui para mais um podcast junto com a Ivana, né? Boa tarde, Ivana. Boa Ivana. tarde. Vamos lá, vamos iniciar? Vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Continuar conversando sobre os desafios da liderança e principalmente, né? Como que o RH se envolve aí nesse meio todo. E para começar, eu já tenho também aqui uma pergunta um pouco polêmica. Vai lá. Ivana, primeira parte da pergunta fala assim: como lidar com os conflitos, né, nas equipes? Porém, quem é que lida com esses conflitos? Quem resolve esses conflitos? É o RH? É a liderança? Como que isso acontece dentro da empresa? Então vamos lá. Não é função do RH resolver conflitos. Quem resolve conflitos é o líder de equipe, tá? E como resolver esses conflitos? Claro que existe um monte de técnicas para resolver conflitos. Porém, uma das coisas que eu vejo que mais gera conflito dentro da empresa é falta de clareza de papel. A pessoa começa a gerar porque eu empurro para ti, eu pego para mim, esse não é função minha, não. Então o líder, ele sabe, ele tem que saber qual é a função de cada um da sua equipe. Ele pode pedir auxílio para o RH, e nisso sim é função do RH, fazer uma descrição de cargos, ajudar esse líder a analisar essa descrição. Né? Esse líder, ele pode organizar uma agenda compartilhada entre a equipe para que cada um tenha clareza do seu papel. Outra coisa que diminui muito os conflitos na equipe é o líder passar feedbacks frequentes para os membros da sua equipe. E outra coisa que também ajuda muito é fazer reuniões de equipe, que a gente pode chamar de reunião de equipe, reunião de follow-up, reunião de alinhamento, né? Então, fazer isso frequentemente. Se a equipe for menor, você pode fazer semanal. Se a equipe for maior, a cada 15 dias. Então, muitas vezes a gente pensa assim, que para resolver conflito tem que ter um monte de técnicas. Muitas vezes são as coisas básicas do dia a dia que o líder vai fazer, que vai minimizando os conflitos. Não que vai acabar, mas vai minimizar. E quem resolve é o líder. É o líder. O RH contribui, pode treinar o líder, mas quem tem que resolver é o líder. Tem até uma frase, gente, não sei se eu vou falar aqui, que eu ouvi uma vez que eu fiz um curso de liderança, muitos anos atrás, e o instrutor falou assim, ó, se tem alguma coisa fedendo, é o líder que vai ter que limpar. Ai, essa doeu, Ivana. Seguindo aqui, né, deixa eu te perguntar agora uma questão um pouquinho até pessoal, assim. Ivana, dentro da tua trajetória, já aconteceu, assim, de tu sentir raiva de algum líder? Todos os dias! Ai! Gente, isso é algo normal, né? Esse embate entre líder e RH. Claro que a gente está falando aqui que o RH tem que ser um parceiro do líder e vice-versa. Mas vai ter momentos onde o líder vai querer seguir por um caminho e o RH vai querer seguir por outro. Isso é absolutamente normal. Não que eu estou dizendo que é normal brigas, que é normal se odiar. Não, mas tem momentos que determinados líderes me ligam pedindo coisas, ou exigindo coisas, ou falando coisas que me deixam irritadas, né? Então, assim, eu posso sentir raiva, isso é bíblico, né? Ireis, mas não pequeis. Então, assim, eu fico irritada, mas eu respiro, muitas vezes eu digo, ó, posso te responder daqui a pouquinho? Ou às vezes é um áudio no WhatsApp, eu escuto, respiro, ó, já te respondo só um minutinho. Penso, né? Analiso e tento sempre usar de muito bom humor. Né? Teve até um dia que um líder me ligou, a gente estava conversando sobre algo no telefone e no final da ligação ele disse, tá, e só para te avisar, eu vou pedir pro pessoal vir trabalhar no feriado e não bater ponto. Ai. Eu falei, o quê? Você tá falando isso pro RH? Você tem certeza? E comecei a brincar com ele e rir com ele. Então, assim, ao invés de eu brigar com ele, eu ri com ele, fiz umas piadas e depois falei, olha só, isso é completamente inviável do ponto de vista da legislação. Né? Tu tem certeza que vai fazer isso? Vamos pensar em outras soluções? Então, é nesse sentido. Ok? Ok, mas pode sentir raiva, então. Pode, mas não desconta em cima das pessoas a então sua raiva. Tá bom. Agora, para os líderes, né, diretamente. Como que esses líderes, Ivana, eles vão gerenciar, eles vão acompanhar, eles vão avaliar o desempenho da equipe, né? Como que eles podem estar fazendo isso no dia a dia? O que tu indica para eles? Olha, avaliar a equipe no dia a dia, né? Você está fazendo reuniões semanais. Eu avalio a minha equipe através das reuniões semanais e das tarefas executadas. Então, assim, as reuniões semanais, para mim, elas são fundamentais. Porque ali a gente coloca na reunião qual é a tarefa, né? As tarefas macro, vamos dizer assim. Qual é a tarefa macro? Tarefa macro é aquilo que é importante, que é essencial, que tem que ser feito.
durante aquela semana. Então, qual é a tarefa macro? Fez, não fez? Por que não fez? Já entregou, não entregou? Como que tá o andamento? Então, e quando eu falo em reunião, muita gente pensa assim, meu Deus, vou gastar meu tempo todo em reunião, não tenho tempo para reunião. Se você não tem tempo para reunião, você vai ficar muito no operacional mesmo. Né? Se o líder não tiver tempo para fazer uma reunião com a equipe, ele vai trabalhar no operacional muitas vezes. Então, assim, no começo, as reuniões de equipe podem durar 1 hora, 1h30. Mas se você faz semanalmente, a nossa reunião lá dura às vezes quanto tempo? Muito rapidinho. 15 minutos. No máximo 30 minutos, às vezes 15. E vamos dizer assim, eu não gosto muito da palavra dica, mas uma dica que eu dou para as reuniões ser mais rápidas e assertivas é você fazer ela num bloco de tempo perto do almoço. Das 11 ao meio-dia, ou num bloco de tempo, por exemplo, o expediente acaba às 6 horas da tarde, então vamos fazer a reunião às 5. Então, das 5 às 6. Deu 6 horas, o pessoal vai embora. Sim. Né? Então, você meio que força as pessoas a focar no essencial. Porque eu também vejo muitas empresas que as reuniões se estendem, ficam... E se você tem uma planilha, né? Eu uso muito isso, que é uma planilha de metas, que até tem no meu combo RH. Muito boa, Você tem a planilha de metas, você tá ali com a planilha, o foco é ali na planilha, né? Quando elas começam, a minha equipe, devagar... Não, volta aqui, vamos voltar aqui pra planilha, né? Isso também é uma característica da liderança, é conseguir manter a equipe focada no que é essencial. Certo. E agora falando um pouquinho sobre feedback, né? A gente já conversou no outro podcast sobre feedback, a importância. Vira e mexe, tu fala sobre o feedback, né? Mas o que tu falaria para esses líderes, assim, de melhores práticas para um feedback construtivo, um feedback de desenvolvimento, um feedback de crescimento para essa equipe, né? O que eles podem estar fazendo? Então, a primeira coisa é o líder se preparar antes do feedback. Então, ele tem que ter um formulário, né? Aí isso o RH pode ajudar. Munir o líder com um formulário, uma planilha. Também tem no Combo RH. Tem ali uma planilha, um formulário de avaliação com alguns pontos que o líder quer avaliar do liderado. Né? Então, ele vai colocar ali, por exemplo, ponto 1, iniciativa. O que é iniciativa? O líder tem que ter claro isso. Às vezes, para mim, iniciativa é uma coisa, para você é outra. Sim. Então, tem que ter esse formulário. Iniciativa é a capacidade de se antecipar. É a capacidade de não ficar esperando ordens para executar ações. Então, o líder vai falar assim com o colaborador. Ele vai pegar esse formulário e pensar, o meu colaborador, João da Silva, como é que ele é de iniciativa? Então, ele vai preparar mentalmente. Ok, eu vou botar uma nota 5 para ele de iniciativa. Beleza. Se eu vou botar uma nota 5, quer dizer que ele precisa melhorar 50%. Né? Tomando uma base que é de 1 a 10 do formulário. Então, o que eu vou falar para ele de fatos que aconteceram no dia a dia e dar exemplos para ele do que ele pode melhorar. Legal. Então, não adianta eu dizer para o João assim, João, você tem que melhorar a sua iniciativa, tem que melhorar em 50%. Na cabeça do João, ele vai ficar assim, mas o que eu tenho que fazer? O que é isso, né? O que é isso? O que ele tá falando? O que ele tá falando? O que eu tenho que fazer mais? Então, o líder ele tem que dar exemplos. Ô, João, quando você for nas reuniões de equipe, anota as coisas que foi passada para você. Eu noto que você não anota. Outra coisa, João, nas reuniões de equipe você entra mudo e sai calado. Eu quero ouvir tua voz. Eu sei que dentro de você tem ideias, tem sugestões. Dá as suas sugestões nas reuniões. Ô, João, aquele dia que pegou fogo lá em tal coisa, o fulano e o ciclano foram resolver, tu ficou sentado, tu não contribuiu. Eu preciso ver a tua contribuição também de querer resolver. Tal dia eu cheguei com tal atividade e todo mundo falou, deixa que eu faço. Você nunca fala, deixa que eu faço. O que está acontecendo? Muitas vezes a pessoa verbaliza, porque eu não tenho segurança, porque eu não sei fazer. E daí o líder vai entrar, então o que eu posso fazer para te ajudar? Legal. Então, assim, é muito mais profundo o feedback, né? Eu indicaria, assim, se você é líder e você ainda não sabe dar um feedback, vem fazer um treinamento comigo. Sim. Legal. Ivana, agora falando um pouquinho sobre cultura, né? Nós, RH, sabemos que a cultura é o DNA, né? A gente quer entender uma empresa, a gente tem que entender um pouquinho daquela cultura, né? E qual é o impacto da cultura na liderança? Tem impacto? E qual? Com certeza, né? A cultura de uma empresa é o jeito de ser dessa empresa. O jeito de ser dessa empresa se caracteriza, ele se perpetua de acordo com os líderes. Então, se eu quero que a minha empresa tenha uma cultura, por exemplo, eu quero que a minha empresa seja organizada. Então, eu tenho que trabalhar para que os meus líderes sejam organizados, para que quem manda nessa empresa seja organizada. Eu quero que a minha empresa tenha muita proatividade. Então, eu tenho que trabalhar desde o proprietário da empresa, dos acionistas, donos, diretores, até o líder lá do chão de fábrica, para que ele seja proativo. Porque é o líder que dá o tom
da equipe. Legal. São os líderes que dão o tom da empresa. O RH sozinho não muda a cultura. Uhum. Então, tu acredita que o líder ele pode impactar na entrega do liderado, Com certeza. Totalmente. no desempenho desse liderado. Totalmente. Então, Já teve um caso de uma empresa que ela tinha unidades. Tinha unidade em Joinville, tinha unidade em Curitiba, tinha unidade em Porto Alegre, unidade em São Paulo. Cada unidade fazia a mesma coisa. E tinham líderes diferentes, pessoas diferentes. Os líderes melhores avaliados na pesquisa de clima, né? Por exemplo, a unidade na época de Joinville, São Paulo e Florianópolis eram as 3 unidades que mais davam lucro para a empresa. aham. Eram os líderes melhores avaliados na pesquisa Poxa. de clima pela equipe. Então, o lucro está diretamente ligado à capacidade de liderança. Legal. E ainda falando sobre cultura, né? Como mudar uma cultura difícil? Como mudar uma cultura onde tu percebe que não tá legal, que tem estratégias que não são legais? Enfim, o DNA não tá legal. Como que faz essa mudança? Para fazer essa mudança, primeiro, a direção tem que entender. Quem manda na empresa tem que entender que precisa mudar. Se a direção entende que precisa mudar, o RH faz um projeto, a direção aprova, o RH senta com esses líderes, participa eles, chama eles para participar. A gente quer melhorar a cultura. Vamos fazer uma reunião? Eu estou fazendo isso agora numa empresa. Estou fazendo reuniões pequenas com os líderes para conversar com eles de como a gente faz para melhorar a cultura. Legal. Quais ações que se tem que ter, como que a gente melhora esse DNA, essa pegada, né? Então a gente está fazendo um projeto que é um projeto ao longo de 1 ano. Não se muda a cultura da noite para o dia. Precisa de tempo, então. Precisa de tempo. E tem que envolver diretores e lideranças para construir o projeto em conjunto. Legal. Pra gente encerrar esse podcast de hoje, eu quero terminar com uma pergunta também um pouco polêmica e que pode até causar um alívio no coração dos RHs, né? Dentro da tua trajetória profissional, tu já se sentiu pressionada pelos líderes? E como que tu lidou com isso, Ivana? O que tu falaria para os RHs que estão nos assistindo agora, que com certeza em algum momento foram pressionados, né? Como que a gente faz? O que a gente faz? Gente, eu sou pressionada todos os dias. Eu ainda atuo com RH. E isso é normal, tá? A pressão sempre vai existir. Pressão para fechar uma vaga, pressão para... Ai, meu Deus, tem que ir lá, tem que contribuir, tem que fazer esse projeto. Ontem mesmo, a gente estava numa reunião, quarta-feira. A gente estava numa reunião com o diretor e ele falou, tá, mas vocês já começaram o projeto lá na operação? A gente disse, não, a gente estava esperando a funcionária voltar de férias para começar o projeto. Mas ele já queria que o projeto estivesse andando. Ontem. Mas eu entendo isso, né? O RH que quer gerar resultados para a empresa precisa se acalmar, né? Eu falo isso muito para as minhas alunas. Se acalma. Não tem aquele meme? Se acalma. Jovem RH. Jovem RH. Se acalma. As mudanças efetivas, elas não acontecem da noite para o dia. Então, o que eu falei para esse diretor? Olha, se você quer essa velocidade, a gente tem que contratar mais uma analista. A gente está trabalhando com aquilo que a gente tem. Entre fechar vaga e fechar folha são as nossas prioridades. Então, entre um projeto e fechar folha, a gente tem que deixar o projeto e fechar a folha. Sim. Entre um projeto e fechar uma vaga, a gente tem que deixar o projeto de ladinho e fechar a vaga. Queres contratar uma analista? Ele falou, vou ver com os outros diretores. Se tu quiseres contratar uma analista, a gente já começa esse projeto a rodar mais rápido. Se tu queres trabalhar com a equipe que tem e a gente não onerar a empresa com mais uma contratação, vamos fazendo esse projeto aos poucos. E hoje, isso foi quarta-feira, hoje ele mandou um WhatsApp dizendo, não, então vamos caminhar mais devagar, como você sugeriu. Legal, legal. Conversar, então, né? Falar. Exatamente. Ivana, eu quero te agradecer, né, por esse podcast, por esse episódio. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. E até o próximo episódio aí pra gente conversar um pouquinho mais. Muito obrigada.